falar, tem que mudar o... A câmera? Pra frente. Vai, na câmera da frente. Isso. Vamos lá, ninguém vai chegar pra cá. Olá, boa noite. Aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um ciclo reflexivo do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Nós estamos no ciclo de estudos com a literatura base desse livro Espiritismo, Sociedade e Política, organizado pela Dora Encontre e o Sérgio Maurício Pinto, em que nós dialogamos com os textos dos autores nas semanas e na terceira, quarta semana de cada mês, né, dedicada a cada um desses capítulos da obra, nós temos a participação do autor debatendo conosco, trazendo os desdobramentos da sua produção literária e também as conversas, né, a contribuição dos nossos participantes, dos nossos ouvintes. Hoje nós teremos a presença do autor, do professor de História Sinuê, né, que é o Miguel, lá de João Pessoa, que faz o último e não menos importante capítulo desse livro, trazendo um tema de suma importância e de relevância para a nossa condição atual de mundo, né, Brasil e mundo. No capítulo 15, Sem Revolução não há salvação, Espiritismo, Emergência Climática e Colapso Socioambiental. O professor Sinuê possui bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela mesma universidade, tendo realizado estágio de doutorado em sanduíche pelo acordo CAPES-COFECUB, junto com o GTM, CRESPA e Université Paris, e Université Paris Nantes. O professor ele se identifica como um professor de História, autor, espírita e pesquisador do Espiritismo. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco para a gente... Pronto. Sim, cadê? Você está aqui a participação do professor. Se o professor estiver nos ouvindo, pode solicitar o ingresso na live. Deixa eu ver aqui, está um pouquinho distante. Melhorou bastante. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Pronto. Já vejo o professor. Assim que chegar aqui o pedido, né? Ele já está aqui com a gente online. Assim que chegar o pedido, a gente entra com ele. Demora um pouquinho para que o sistema... Pronto. Professor, já estamos vendo a sua presença online. Vê se aparece já a solicitação de participação aí no Instagram. E assim que o senhor puder fazer a solicitação, nós entramos com o tema, né? Deixa eu ver se a gente consegue. Aqui, Herbert? Aqui, sugestões, convidar para participar. Pronto. Ver se chegou aí o convite, professor. Pronto. Pronto. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Temos aqui com o público do Coletivo Gerações, né, como nós havíamos feito a apresentação. O momento em que a gente tem a possibilidade de fazer esse diálogo com o autor, né, do texto, e como nós estávamos conversando, sobre a relevância desse tema nesse momento que a gente vive atualmente, né? Como a gente tinha apresentado, o professor Sinuê, professor de História, pesquisador e espírita, pesquisador de Espiritismo, e autor de um desses textos dessa obra que nós estamos usando como texto base nos nossos ciclos reflexivos. Professor, e aí a gente já abre para o senhor, né, trazendo os bastidores desse artigo, o que inspirou e como é que o senhor enxerga para nossas circunstâncias geopolíticas atuais a relevância desse seu trabalho e o que mais a gente pode contribuir, pode trazer de contribuição na sua fala para o entendimento desse texto.
Bom, primeiramente, boa noite e um agradecimento, né, pela possibilidade desse diálogo que é tão importante, é tão urgente entre nós espíritas e, de um modo geral, na sociedade, né? Esse é um tema com o qual todos nós deveríamos estar conectados e cientes, né, da gravidade, mas que, na maior parte dos casos, e eu me incluo, né, por uma série de fatores, nós, de um modo geral, não nos apercebemos do quão grave é a situação ambiental pela qual passa o nosso planeta e é o barco no qual nós estamos viajando juntos, né? Então, há alguns anos eu tomei contato com a literatura especializada no tema, procurei me aprofundar e fui ficando cada vez mais chocado, cada vez mais impressionado com os dados científicos, com as evidências postas, com os estudos mais recentes, né, publicados sobre a questão climática em particular, mas que está conectada com um conjunto de questões ambientais nas quais a atividade humana e, sobretudo, né, a questão do nosso sistema socioeconômico, nosso sistema produtivo, nosso modo de existência material aqui na Terra é absolutamente central, né? Joga um peso decisivo e que, portanto, se conecta a preocupações que já eram minhas com relação ao pensamento, as preocupações político-sociais, a reflexão disso relacionada também à doutrina espírita, de modo que eu pude fazer, digamos assim, a partir dessas discussões anteriores, né, algumas pontes importantes, que eu considero importantes, para pensar, para dar um enquadramento para o problema ambiental, o problema da nossa relação com a natureza, né? Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado basicamente a isso, enquanto espírita, enquanto cidadão, inclusive direcionando a minha própria atividade profissional como historiador, pesquisador, né? Então, vai nesse sentido, né, o enquadramento desse artigo que foi resultado, digamos, de uma síntese, né, esse texto, na verdade, que, né, foi publicado como capítulo do livro Espiritismo, Sociedade e Política, foi resultado de uma síntese, de uma elaboração que se deu nos anos mais recentes, procurando, digamos, trazer os dados que eu considerei mais relevantes, mais impactantes, de modo a, digamos, fazer assim, um chacoalhão, né, em todos nós, que é, ao meu ver, né, o ponto de partida fundamental para a gente começar uma discussão séria sobre o que fazer, né? Então, se a gente não tem um diagnóstico correto, preciso, adequado da situação que o nosso planeta se encontra, a relação que isso tem com o nosso modo de vida material e o que o pensamento espírita, né, pode de alguma maneira contribuir, ter algo a dizer a respeito disso. Se nós não fizermos as conexões, essa reflexão, trabalhando com os dados científicos adequados, nós vamos, digamos, fabular aqui uma série de proposições, muitas vezes fantasiosas, ilusórias, né, baseadas em coisas não muito sólidas, né? Então, vai nesse sentido a minha preocupação, né? Provocar uma discussão séria sobretudo, ação, né? Que é aquilo que a gente está mais precisando. Professor, é muito, muito boa essa sua introdução, essa fala introdutória. E, passeando pelo seu texto, né, o senhor faz essa provocação mesmo. Primeiro, traz essa questão da percepção do fazer, né, da ação ou e da inação, que é também uma escolha política, né? Fazer ou não fazer algo em relação a isso. Nesse termo mesmo, a ideia é dar um chacoalhão mesmo, que as pessoas saiam daquele mundo de Nárnia, ou de achar que, como o senhor coloca, né, sai do ópio proposto muitas vezes, provocativamente, para que as pessoas fiquem nesse blazer, somente aguardando que as coisas, ou que alguém, que é um ente superior,
seja ele político, seja ele espiritual, cuide das coisas e não assumamos essa nossa responsabilidade, né? E traz a necessidade, antes de trazer esse compêndio, essa síntese de todos esses dados emergenciais e urgentes, como o senhor coloca, né? Trazendo esses dados, até que a gente fazendo alguma coisa muito rápida e muito séria, já estamos atrasados em relação ao que pode ser feito, porque é como um navio, né? Muitas vezes eu já vejo alguns autores colocando comparativamente a questão climática como um grande navio. Quem conhece um pouco de navegação marítima sabe que para você parar um navio de grande porte, em determinado ponto, você tem que começar a desaceleração muito antes e o processo da inércia, né, o vencimento da inércia. Então, essa inércia dessa questão socioambiental, assim, já passamos do ponto onde o início da frenagem poderia nos levar a um ponto de segurança, ou seja, já estamos, se começarmos agora, a pararmos muito além do que deveríamos no limite da nossa segurança, né? Mas eu quero trazer um ponto em relação a isso. O senhor traz essa questão do papel da política e da religião, e muitas vezes fazendo um jogo de cena, aparentemente querendo resolver, mas na verdade mercantilizando e coisificando as pessoas e as coisas. E aí eu trago essa questão, né, que é uma grande inquietação que muitos de nós ficamos. Não pode depender daquela coisa do somente cada um sozinho pode resolver todo o problema, se eu coloco essa condição. Precisa ser algo que seja compreendido coletivamente por todos, e não só de um país, mas de uma coletividade planetária. Mas aí a gente, para colocar para o senhor essa dificuldade, né? Nós vivemos hoje, como se coloca, naquela questão das pessoas na era do entretenimento. As pessoas vivem docilizadas com os apelos das telas que você vai passando, se inebriando com entretenimentos fúteis e muitas vezes frívolos, né? E como que a gente pode fazer com a sociedade, e aí comparando com a nossa experiência com o pessoal de França, né, que o senhor esteve por lá, como que a gente pode fazer com que uma sociedade que vive entorpecida por esse entretenimento rápido e viciante das telas, que muitas vezes pouco se ocupa com o que acontece no condomínio, com a rua, com a sua comunidade no entorno, com a sua cidade, como que a gente pode fazer com que essas pessoas, mesmo percebendo a urgência da situação, se mobilizem para algo tão importante? Quando a gente, com mais próximo as questões diretamente assim, como é que a gente pode trazer para as pessoas o senso de pertencimento? É isso que eu quero dizer. Para essa urgência. Eu acho que você levantou algumas das questões mais centrais aqui para nossa conversa, para nossa reflexão, né? E que ajudam já, de certo modo, posicionar uma resposta, né, para isso que é um desafio, na verdade, de todos nós, né? Como, na verdade, nos tirar da posição inercial, né, na qual nós nos encontramos, porque existe esses elementos do sistema Terra, do sistema físico, né, terrestre, como você bem colocou, né, já nos colocando numa zona de alto risco, né, de muita incerteza. Ou seja, é como se nós tivéssemos já um cartão de crédito, né, contratado com uma dívida já altíssima. Vai chegar a fatura de todo jeito, né? Para colocar uma imagem que eu acho que todo mundo pode bem compreender, né? Então essa dívida já tá contratada e a gente vai ter que lidar com ela, e já não é pouca coisa, mas pode ficar muito pior ainda, né? E aí esse eu acho que é um ponto importante da gente compreender, né? Para, digamos, caminhar numa linha que é muito tênue, né? Entre uma sensação de tamanha gravidade e em termos de escopo, de profundidade, né? De complexidade do problema, diante do qual nós nos sentiríamos tão minúsculos, tão pequenos, tão incapazes, que a posição, digamos, mais racional a fazer é nada fazer,
né? Esse seria, digamos, uma possível via, né, de se posicionar diante de uma situação extremamente catastrófica. A coisa está é tão ruim e tão grande que nós não temos nada que fazer. A outra via, né, é a via de diminuir a gravidade do problema por uma série de mecanismos, né? E no texto eu procuro insistir muito nisso, né? Na ideia de que nós temos uma série de ilusões associadas a como nós enxergamos a sociedade, as instituições, né? E isso tem a ver com uma visão de mundo que associa, de um lado, um imaginário religioso, né? E de outro, um imaginário associado ao capitalismo, que também é, de certo modo, uma espécie de religião, funciona como religião nesse aspecto. No sentido de que nós confiamos, né, cegamente nessas forças aparentemente superiores, né, e providas de uma espécie de sabedoria intrínseca, né? Seja a capacidade do mercado, né, de regular a sociedade de uma maneira eficiente, né? A tecnologia jogando um papel central nisso, né? Essa confiança que a gente tem que sempre vem uma nova tecnologia e que o ser humano é capaz de inventar coisas extraordinárias e que, portanto, em algum momento alguém vai fazer algo que nos salve, né? Tem aquele filme recente, né, que muitos devem ter assistido, Não Olhe Para Cima, que funciona muito bem como uma sátira, uma metáfora para a emergência climática, né? Onde vocês veem ali nascendo uma espécie de Elon Musk, alguma coisa do tipo assim, um Jeff Bezos ali, fazendo, digamos, a vez do milionário high-tech, né, que vai mobilizar o capital, a ciência e a tecnologia para nos salvar com uma solução muito mirabolante, né? Então isso está, às vezes, no imaginário que a gente nem precisa nem elaborar muito isso, mas é uma ideia de fundo, né? A ideia de que, digamos, a tecnologia pode nos salvar, o conhecimento, a ciência, né, associado à tecnologia, e as instituições que funcionam na sociedade capitalista, né? Então, as autoridades, os próprios os CEOs, né, os poderes do Estado, de modo geral, enfim, né? Então, existe esse imaginário. Isso tudo associado ainda à questão religiosa, né? E no espiritismo em particular, né, a nossa visão do progresso, né? E uma expectativa muitas vezes messiânica, né, milenarista, digamos, de uma chegada de um mundo de regeneração que vem como uma espécie de solução divina, né, externa a nós, né, e que vem garantir, né, a partir desse governo espiritual superior e, portanto, né, de certo sentido insondável nosso alcance, mas de uma sabedoria infinita e de uma capacidade, um poder também, né, infinito, né, da onipotência, que, portanto, vem de alguma maneira nos salvar, de alguma maneira as coisas vão se resolver, né? Ou ainda, de alguma maneira, que tudo está certo, né? Que é uma outra ideia, ou seja, mesmo que as coisas deem muito errado, ainda está dando certo, né? Que tem a ver com uma visão muito fatalista, muito determinista, né? De como a evolução como uma espécie de projeto acabado, né? Na verdade, o livro todo já está escrito, né? Nós estamos aqui, digamos, meros atores representando alguma coisa, personagens que já foram, né? Já foram delineados pela providência divina, né? Então, resta muito pouco para a agência humana. Então, essa outra perspectiva, né, me parece que é a mais dominante, né, e que, portanto, é que merece a gente sentar mais atenção, embora a perspectiva, digamos, hipercatastrofista, talvez, não sei qual é o termo mais adequado para colocar, né, fatalista também, no certo sentido, na ideia de que não há mais nada que se possa fazer efetivamente. Essas duas perspectivas precisam ser afastadas,
né? E isso tem a ver com uma lucidez espiritual, política, né? Que, portanto, nos coloca, e científica, né? Que, portanto, nos coloca na condição de entender a gravidade da situação, entender que ela está totalmente imbricada com o modo como o nosso mundo funciona, econômico e politicamente, e que, portanto, confiar nas instituições existentes, né, como capazes, tal como elas funcionam, né, engendradas pelo movimento do capitalismo, né, a busca pela acumulação de capital, essa expansividade, né, sem freios, associado às instituições do Estado, que de certo modo administram, né, o capitalismo, embora, né, podendo variar bastante em termos de ser mais ou menos favorável, né, a determinados setores da sociedade, é intrínseco a todo esse sistema a sua, digamos, insustentabilidade, né? Então, acho que esse diagnóstico é muito importante e por outro lado, de que há o que fazer. Ou seja, já que essa sociedade ela é humana, né, humana como ela, portanto, depende da agência humana, depende das nossas escolhas, depende daquilo que nós vamos fazer aqui agora, né? Então, é possível mudar de rota, extremamente difícil, mas é só isso que pode ser posto, né? Ou seja, qualquer outra conversa fora disso se trata, digamos, de um derrotismo fatalista ou de uma acomodação ingênua ou, né, auto-ilusória, né, diante da nossa situação. O Herbert, ele tem uma colocação, acho que o Negrão também tem um posicionamento para trazer, professor. Herbert? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Herbert Lima, faço parte também do coletivo Girassóis. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você acabou de dissertar, de colocar para nós de uma maneira muito clara e muito lúcida. Que se trata dessa visão que o Espiritismo tem da ideia de evolução, da ideia de progresso, como se isso fosse algo inexorável, como se fosse algo automático, que todos iremos evoluir de uma forma natural e que esse planeta um dia vai chegar, né, a um mundo de regeneração. Isso é uma visão perigosa quando a gente tem uma visão um tanto religiosa de como isso vai se operar, né? Como se fosse um projeto divino e que, de repente, Deus irá nos salvar e mudar toda a configuração terrena. A emergência climática e ambiental, ela pode sim, né, ao invés de evoluir e levar a uma catástrofe, né, e inviabilizar a vida na Terra, né, o que vai dificultar o progresso e muito isso é necessário que as pessoas compreendam. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o nosso objetivo, qual é o nosso projeto reencarnatório, ele diz que é o aperfeiçoamento moral e contribuir também para o progresso da humanidade, das instituições. Então, é dever nosso, né, cuidar da nossa casa comum, que é o espaço nosso de aprendizado, de vivência, que é assim que a gente vai evoluir, né? Então, é fundamental que, especialmente nós espíritas, que nos dizemos, né, tão próximos à ciência, né, racionais, que a gente possa compreender, né, esse momento como um momento de ação que vai exigir uma atitude política, né, na sociedade para contribuir com a sua transformação e a sua evolução. A evolução não se dá por osmose e nem de forma automática. Ela é fruto
da ação dos seres, né, que se relacionam politicamente, culturalmente, socioeconomicamente, etc. É isso que eu queria colocar aqui e concordando com a sua fala. O Negrão tem professor, Negrão? Tem. Eu queria colocar a questão da fase que nós nos encontramos no sistema capitalista. O sistema capitalista, ele trouxe avanço para a humanidade. Ele trouxe empregos promissores até na década de 80, entre 80 e 90. A gente ainda tinha perspectiva de fazer carreira nas empresas e participar de alguma forma da evolução. Isso até o operário tinha também. Só que hoje nós estamos vivendo uma fase onde os empregos estão diminuindo. E é um processo que aumenta a tecnologia, aumenta o trabalho acumulado, né? E reduz o trabalho vivo. Então, nós estamos vivenciando isso de forma muito clara. No meio disso aí, nós temos o esgotamento do sistema ambiental como um todo. Nós vivemos uma crise climática por abusar do sistema, do meio ambiente, da natureza, que nos é permitido, como seres humanos, interferir. Então, nós estamos interferindo mal nisso aí, trazendo a questão da acumulação absurda, né, que chega. Isso aí era visível desde o início, que o capitalismo era acumulação. Então, hoje ele não responde. E o problema é que o poder ainda está na mão de quem tem o poder econômico. Como é que a gente vai conseguir interferir de forma mais incisiva para vencer esse poder do capitalismo que se desmancha, embora ele continue no seu objetivo principal, que é a acumulação. Nós temos 8 pessoas no mundo que têm metade da riqueza do planeta, né? E isso vai aumentando. Daqui a pouco é 6, é 3, é 2, é 1, e daí é uma. Como é que nós vamos chegar a essa situação? Vencer esse poder que ele está ativo. E forte, né? As leis são feitas para atender esse poder. Sou das boas-vindas, né? Meu nome é Negrão, né? Sou coletivo Girassóis, e muito prazer estar aqui contigo. A gente tem online também, professor Lene, tem o Paulo Borges, tem a Lani, tem o Nécio, tem o Cláudio, a Mary Evaristo, e foi comentado, inclusive, o tema de supra-importância, né? O senhor gostaria de fazer comentários sobre a fala dos colegas? Eu gostaria, sim, de puxar alguns fios, né? Primeiro pensar, e ainda relacionado àquilo que você mesmo colocou, ligado a essa sociedade da distração, né? A sociedade do espetáculo. O desafio, parece, para ser devidamente colocado, né, precisa ser enxergado na sua integralidade, né? Então, a gente tem, de um lado, esse aspecto político-econômico, que é compreender, digamos, o capitalismo, ele traz uma série de promessas, né, e mobiliza em nós uma série de desejos e de expectativas
que estão profundamente introjetadas, né, e que se expressam, inclusive, em nível religioso, né? A gente pode citar, para dar um conceito, né, a ideia de teologia da prosperidade, né, que está profundamente imbricada com essa noção de um capitalismo em fase neoliberal, né, ou seja, né, onde nós não temos mais sequer o mínimo de segurança, né, da ideia da carreira, da profissão, né, e cada um por si, né. Então, essas coisas estão sempre muito amarradas. Então, é preciso explorar e procurar compreender bem essas questões. E aí, ligado à questão ambiental, eu destacaria o seguinte, né? Primeiro, o quanto essa ideia da abundância ligada à capacidade produtiva, né, do capitalismo, ela tá ligada com toda essa visão muito otimista, né, que vem da qual o espiritismo bebe no seu tempo, né, de nascimento, ligado à perspectiva racionalista, iluminista, claro, mas também no bojo da sociedade industrial que está se colocando, né, como capaz, digamos, de resolver uma série de problemas da humanidade, né, na base da produção material de coisas, né, e da racionalidade econômica, né, essa ideia da economia também como uma ciência, né, uma técnica, digamos assim, capaz de resolver os nossos problemas, né? E isso nos coloca uma questão. O professor Luiz Marx levanta essa ideia que eu acho muito interessante, que se associa a um problema da humanidade de longo fôlego, né? Que é pensar basicamente a abundância como sinônimo de segurança, né? A gente procurando ter mais para garantir proteção, garantir segurança, um elemento, né, antropológico fundamental. O problema no contexto da crise ecológica, nós viramos a chave para o exato oposto. Ou seja, essa abundância, né, se transformou em insegurança. Ou seja, quanto mais produção hoje, né, significa menos segurança, mais risco, mais rápido nos lançarmos no precipício ecológico, climático, né, no qual para o qual nós estamos nos dirigindo. E aí o problema é como você virar essa chave em todos os aspectos, né? Espiritualmente, ou seja, remobilizando todas nossas expectativas, nossos desejos, a nossa orientação política, né? Como é o que eu espero, né, para o futuro, e como eu mobilizo as forças políticos, sociais e econômicas para chegar naquele futuro almejado. Então, sair de um padrão de abundância para um padrão, digamos, de sobriedade é um desafio tremendo, né? Aquela ideia que aparece muito claramente, né, na ansiedade, né, presente nos jovens que estão engajados na questão climática, né, essa ideia a narrativa mudou, né? Os nossos pais tiveram sempre a expectativa de o futuro dos meus filhos vai ser melhor, mais fácil, mais seguro, de alguma maneira, do que foi para mim, né? Eu garanto para ele essa situação, né? E isso é um elemento muito do capitalismo, né? Até os dias de hoje. A chave está virando, né? Ou seja, os jovens de hoje já estão com uma perspectiva exatamente oposta, né? Quer dizer, vocês estão nos legando um mundo pior, né? Um mundo e possivelmente muito, muito pior, né? Então, me parece que um elemento crítico aqui para a gente é como trabalhar esses elementos, né? Para começarmos a elaboração digamos, de novas utopias, né? Ou seja, assim, reimaginar o que seria uma boa sociedade, uma boa vida, né? O que de fato pode mobilizar a nossa ação a partir de uma transformação total, né, digamos assim, né, ou seja, existencial, no sentido de que conecta todos os aspectos da nossa existência e procura elaborar, digamos assim,
uma ideia coerente, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? Sem isso, eu acho muito difícil, né, da gente conseguir, digamos, a questão do medo, por exemplo, né, para dizer mais um comentário, né, que se coloca quando, né, nós nos deparamos com os dados, né, o primeiro sentimento, né, eu acho, mais forte que nos vem, né, é medo, né, angústia, tristeza, né, o que é muito racional, né, diante de alguma coisa que é muito perigosa, é muito poderosa, né, e cada vez mais provável de acontecer, né, os piores cenários, enfim, né. Então, diante disso, o problema é que esses sentimentos, por si só, não me parecem suficientes. Eles são necessários. Eu acredito que é importante essa primeira encarada, né? Digamos, olhar o monstro de frente. E tremer nas bases mesmo, porque é para tremer nas bases. Não é qualquer coisa que a gente tá falando aqui bem abertamente, né? Pode ser chamado de curso da sexta extinção em massa, né? Já houveram 5, né, na história do nosso planeta. E nós estamos, né, segundo vários indícios muito fortes, no curso de uma sexta extinção em massa, né, no curso de um clima inóspito, hostil, né, para a humanidade como um todo, ou seja, não é mais uma questão local, regional, né, aquilo que a gente ainda vê hoje de uma maneira, digamos, aparentemente pontual, né, na realidade, né, está conectada com esse processo climático global, mas a sua expressão, né, vai se tornar cada vez mais ampla, generalizada, intensa, frequente, né, e, portanto, e com potencial realmente, né, digamos, apocalíptico, né, não no sentido da revelação aqui, mas no sentido, né, de fim de mundo, né, o nosso mundo, né, pelo menos o mundo tal como a gente conhece e nos abriga, né? Então, eu acho que tudo isso é um elemento importante, é preciso, né, encarar o monstro de frente, mas não é suficiente. De alguma maneira, acho que nós precisamos de algum elemento positivo, né? Olhar, digamos, para a forma como nós devemos nos reposicionar no mundo, né? E recriar uma nova forma de coexistirmos, né? Com um olhar também construtivo, né? Ou seja, mobilizar os nossos sonhos, né? E com isso trabalharmos de uma maneira, inclusive, mais eficaz, né? Coletivamente. A gente tem aqui participando representantes do movimento jovem, né? De mocidades aqui do Ceará, está assistindo live, inclusive. A gente está procurando um trabalho também de fazer com que haja um engajamento, né, dos jovens, né? Se eu traz no texto o trabalho, o engajamento da Greta com os meninos lá nas sextas-feiras, né, fazendo aqueles protestos que ganharam vulto, né? Como a gente fazer com que esse medo paralisante, muitas vezes é a reação típica, né, diante de uma situação temerária como essa, se transforme numa ação renovadora ou revolucionária, como está colocado também no texto, para que a gente faça acontecer. Lembrando que essa circunstância dessa alienação não é uma característica apenas nossa, brasileira. Né? Nós temos vários povos, inclusive ditos avançados, que são alienados, umbilicais, pensamento umbilical, como a gente tem o homem médio dos Estados Unidos, é um homem que não tem uma percepção de mundo para além do país, do seu estado, né? Isso a gente vê na Europa, vê na Ásia, vê na África, vê nas Américas, então a gente vê essa desconexão. Não é só uma característica brasileira. Mas como que a gente pode lançar mão dessa consciência da mocidade e fazer com que todo esse medo, que é importante que haja essa percepção, mas se transforme numa ação revolucionária e ativa? Como a gente fazer? Nós já estamos aqui eu tenho 30 anos, né? Meus colegas têm 60, 80,
Mas como é que a gente pode fazer com que o medo não nos paralise, pelo contrário, faça com que seja uma ação renovadora? E aí eu vou terminar minha fala, porque a gente já está agora nos 15 últimos minutos, com a colocação também do Herbert, que quer complementar o que a gente estava falando. Nessa mesma linha, né? Qual o papel do Espiritismo nesse momento, né? Diante dessa questão? O seu texto, seu artigo, ele coloca bem claro: sem evolução não há salvação. Que evolução é essa que você está propondo no seu artigo, né? O que é necessário fazer e qual a nossa responsabilidade enquanto espíritas e qual a contribuição que o Espiritismo pode trazer para nós nesse momento? Perfeito, senhor. Vamos lá, então, assim, jovem, né? A gente pode pensar vários elementos associados à juventude, né? Numa perspectiva positiva, né? No sentido da renovação, da transformação, né? A ideia, digamos, de um ser que ainda não está, digamos, tão preso, tão amarrado, né, às engrenagens do sistema, né? E nesse sentido a possibilidade, né, de uma propensão revolucionária, né, que é disso que a gente precisa, né? Digamos, a capacidade, né, de não apenas de imaginar um mundo efetivamente, né, muito diferente do que nós temos, mas de colocar a mão na massa, elaborar, construir isso, né? E associado ainda, eu trago o elemento adicional que é importante, associado ao aspecto temporal do que a gente está falando, né? Ou seja, a ideia de que são as últimas gerações aquelas que vão viver as piores consequências. Então, a mobilização também desse senso esse senso de urgência ligado à preocupação pessoal mesmo, com a sua própria segurança, com o mundo que você vai vivenciar, né? Então, acho que esses elementos são fundamentais. Não é à toa que os movimentos de juventude pelo clima, né, explodiram em uma série de países, né, promoveram marchas importantes, elevaram o grau de conscientização acerca da emergência climática. A gente pode pensá-los como realmente assim uma linha de frente, né, desse processo de mudança. Então, acho que isso é fundamental. O Espiritismo, em particular, para mim, entra no bojo, primeiramente, da discussão sobre o papel das religiões, ou seja, eu trago, né, a ideia de revolução, primeiro como ideia de uma transformação profunda, uma ruptura necessária e urgente com relação ao sistema socioeconômico, político, mas que também insisto, espiritual. Ou seja, o capitalismo é um modo de existência, né? Ele não é só uma forma de produzir coisas, né? Ele engaja e mobiliza uma série de elementos que constituem um todo da sociedade. O modo como nós pensamos, sentimos, nossos afetos, nossos desejos, estão todos atravessados, mobilizados, estimulados por esse modo de existência, né? Então, a revolução em primeiro lugar, esse sentido, né? É preciso superar o capitalismo. Eu acho que isso é um ponto crítico absolutamente fundamental. Só que o outro elemento, e aí trazendo para a questão do espiritismo, né, como eu disse, ele não é exclusivamente uma questão econômica nem política. Não se trata simplesmente, digamos, de tirar o poder dos capitalistas, né? É preciso recriar o nosso jeito de viver, né? E para isso é preciso uma transformação que a gente pode, sem problema nenhum, chamar de espiritual, né? E aí entra o papel das religiões, ou seja, o que nos faz, o que dá sentido à nossa existência, né? Eu trabalho para quê? Eu produzo para quê? Eu consumo para quê? Que relações sociais eu estabeleço, né? O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, né? Qual é o propósito da vida? Esse tipo de questão, esse tipo de questão está no cerne, né? Esse tipo de questão está no cerne do que são as religiões, né? Elas nos levantam esses elementos fundamentais acerca da nossa existência, o sentido da existência.
né? E, portanto, me parece decisivo, e não é à toa o impacto, por exemplo, que teve, né, a encíclica Laudato Si, né, para citar aqui um ponto importante, né, do Papa Francisco. Né? Por quê? Porque faz uma ponte, uma articulação entre o aspecto religioso e o problema econômico, social, ambiental, né, planetário que a gente tem. E, portanto, acho que é incontornável, quer dizer, a gente não vai conseguir fazer essa revolução sem que as religiões façam uma virada revolucionária também, né? Elas, primeiramente, por um dado assim concreto de quem estuda religião, elas continuam tendo um papel muito relevante no mundo. Basta a gente olhar para o cenário político do Brasil recente, né? Para falar uma coisa bem concreta, né, acessível para todo mundo, né? A gente viu como a discussão religiosa, a questão evangélica, enfim, jogou um papel fundamental, né? Continua jogando. Então, a religião joga um papel importante, então, assim, gostando ou não. A questão e como nós temos uma urgência absolutamente para ontem, né, que a gente precisa fazer, a gente precisa que as principais instituições, as principais forças sociais se mobilizem no sentido da revolução. Né? Então, a gente poderia dizer também, sem as religiões, né, fazendo a revolução, não haverá revolução. Também não tem salvação, né? E aí o espiritismo, ele tem, sim, né, um arcabouço doutrinário, a gente pode dizer assim, né, extremamente rico, extremamente potente, extremamente capaz de caminhar nesse sentido revolucionário. Né? Não é uma coisa exógena, não é uma coisa que vem, a gente não precisa, digamos, adulterar, né? O espiritismo ele já tem no seu cerne, né? Assim como a gente pode dizer do cristianismo, assim como a gente pode dizer do budismo, enfim, né? Religiões dos povos originários com as quais, né, a gente pode beber muito também no sentido de enriquecer o nosso repertório, nossa percepção da natureza. Então, o ponto decisivo aqui para mim é, digamos, trabalhar essa potência, né, que está ali, nesse sentido revolucionário. Né? E pode parecer hoje muito esdrúxulo, se a gente olhar, digamos, para a forma dominante, como as coisas estão, funcionam, enfim, os níveis as formas de consciência, né? Mas transformações muito impressionantes, muito rápidas, muito profundas, já aconteceram antes, né, na história da humanidade. Existem pontos de ruptura, muitas vezes completamente imprevistos, né, ou quase imprevistos, assim, pela maioria dos analistas, enfim. Então, acho que há que ter esperança, né, e a religião fornece esse ponto de apoio também, né, uma esperança que precisa ser muito ativa, muito consciente, crítica, né, mas precisa desse elemento também. Eu acho que é um outro ponto fundamental para caminhar naquela linha tênue, né, entre o catastrofismo, hipercatastrofismo derrotista, talvez, né, colocar assim, e de outro lado a acomodação, né, o fechar os olhos, várias formas mais ou menos sutis de negacionismo, né, nós podemos elaborar. Então, escapar dessas duas perspectivas, né, caminhar na linha tênue de uma maneira revolucionária, precisa, me parece, desse apoio fundamental da transformação espiritual, onde as religiões devem jogar um papel decisivo. Registrar aqui a presença da Fátima Neckel, da Glênia Dias, da Raquel Moreira, da Sandra Oliveira, da Vera Regina e da Holanda Ione, né? Pessoas que estão participando da live, né? Da Ana Carol, o Alan Sérgio, né? Pessoas que estão acompanhando a gente. Já para ir para o final, para entregar as palavras para as considerações finais, nós queremos agradecer, né, o seu texto e as suas palavras, as considerações que foram feitas, essas reflexões, contribuíram bastante, né, para esses ciclos reflexivos. A gente veio de um texto da Laurindo, né, também, que a gente tratou sobre questões de bastante relevância. Tivemos aqui, inclusive, participação de povos, né, de nações indígenas do nosso estado, os Anassés, trazendo as questões que a gente vivencia aqui no nosso estado
repercutidas também pelo que acontece com outras nações indígenas, e como eu estou falando, é impossível que a gente lide com essas questões sem levar em consideração a importância não só cultural, mas também étnica, enfim, de todo esse contingente que forma o nosso país e as humanidades, né? Então, em nome do coletivo, a gente já querendo agradecer pela sua participação, pelo seu texto, né, incrementando os nossos ciclos reflexivos, e se não tiverem outra colocação, já passar para o senhor para fazer, né, as considerações finais desse nosso encontro dessa noite. Perfeito, né? Agradeço muito, assim, novamente, né, essa oportunidade de diálogo. É urgente, fundamental que a gente amplie, né, esses contatos, né, estabelecer pontes, né, isso é um outro ponto decisivo do que a gente está discutindo aqui, né, a gente está trazendo uma questão que tem que ser de todos e de cada um, e, portanto, tem que nos mobilizar individual, pessoalmente, mas em redes também, né, para que nasça uma força coletiva suficientemente capaz, né, de alterar o rumo da história, né? Porque nós estamos indo para o rumo do nosso abismo, né? Essa a direção, né? Um prazo muito curto para a história da humanidade, né? A gente está falando aqui de poucas décadas. O que a gente tem hoje pode mudar radicalmente, né? No sentido muito catastrófico, né? Então é fundamental que nós não é um clichê aqui, né? A ideia de nos darmos as mãos ou ninguém, né, solta a mão de ninguém, né? É um elemento político, né? Espiritual e político, sem o qual nós não temos chance. Então, se a gente quer ter chance da sobrevivência, né, e de garantir condições de habitabilidade, né, do nosso planeta minimamente dignas, né, para uma existência feliz, né, e afinal é disso que se trata, né, a questão da nossa existência, fundamentalmente, nós vamos precisar estabelecer essas pontes, essas redes, né? Então que a gente frutifique isso, né? Que isso seja uma pauta da discussão de todos os dias, que se normalize essa conversa no melhor sentido, né? Se torne tema de debate, de engajamento, de encaminhamentos práticos, né? A gente consiga construir uma força política realmente revolucionária, né? Então esse é o meu apelo, meu desejo, né? E conto com todos vocês, né? Para a gente fazer isso juntos. Professor Samuel Sinuê, nossa mais profunda gratidão pela sua disponibilidade de tempo, né? Pela sua dedicação na construção desse conhecimento, de disponibilizar de uma forma que seja uma leitura acessível, urgente, mas que encaminhado desse rol de sociedade, política e espiritismo, a gente faça entender dentro da nossa seara de atuação, que é o espiritismo, que não adianta a gente pensar em transcendência sem trabalhar na imanência. Ou seja, não adianta a gente tentar colher frutos que ainda virá se a gente não cuidar da semeadura do agora, né? Então, nossa gratidão, nossa muito boa noite. E para os que estão acompanhando a gente, participando aqui presencialmente, online, fica o convite todas as quintas-feiras, sempre uma discussão do capítulo do livro, né? A gente não está estudando necessariamente o livro, mas ele traz os elementos que vão dar o subsídio para as nossas falas, nossas reflexões, trazendo arte, trazendo discussões políticas, reflexões filosóficas, espiritismo, política, economia, religião, tudo isso dentro desse arcabouço trazido nessa organização de autores de grande vulto, como o professor Sinuê, trazendo essa contribuição na noite de hoje. Então, nosso boa noite a todos, nosso agradecimento, deixem os comentários e depois a gente encaminha o professor também, eventualmente possa respondê-los. Uma boa noite a todos. Professor, obrigado. Até a próxima. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima. É.
por exemplo.